Um convidado, trazendo mais um episódio da Input. Como sempre, muito agradecido por vocês, pelos feedbacks, pela quantidade de ouvidas que a gente está tendo no Spotify, no YouTube, o número de assinantes que tem. Estamos perto dos 500, né, dos 500 assinantes na Input. Então, desde já fico muito agradecido para vocês. E para variar, estou trazendo o quê? Convidado especial, porque eu sempre trago convidado especial. Estou aqui do meu lado com o Gus Martins, brasileiro, Brazuca, brasileirão, né? Product Manager do Gema, né? Da DeepMind, né? Google. E estou aqui agradecidíssimo pela generosidade dele de vir aqui conversar com a gente. A gente tem a oportunidade de falar um brasileiro num status quo, né? Tão admirado pela gente que está no meio de IA, né, de saber que tem um brasileiro envolvido, né, com um dos modelos fundacionais mais importantes que a gente tem hoje no mercado, que é o Gema, que já deu até frutos no Brasil. Né? A gente tem uma versão agora chamada Gaia, que também a gente vai conversar um pouquinho, né, se ele vai poder falar um pouquinho da gente sobre esse modelo com a gente. E é isso. Gus, eu sempre uso uma frase de Caetano para começar as conversas, né? Porque eu não apresento os meus convidados, deixo eles se apresentarem, porque Caetano disse já que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, nada melhor do que você mesmo para se apresentar e a gente te conhecer um pouquinho melhor e a gente começar o nosso papo. Beleza. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, poder conversar um pouquinho. Sempre que aparece uma oportunidade de conversar com a comunidade, eu faço o máximo que eu posso para ir, porque para mim isso é talvez uma das coisas mais importantes do meu trabalho, é conversar com a comunidade, estar presente, né? Eu sou o Gus, eu trabalho como Product Manager dos modelos Gema, que são os modelos abertos do Google, os LLMs abertos do Google. Trabalho com isso desde bem antes de começar, na verdade. Estou aqui no Google faz 10 anos, então já fiz bastante coisa que não foi os modelos, mas eu estou nos modelos Gema desde que eles não tinham nem esse nome, desde que a gente começou a discutir. Cara, tô aqui, vamos conversar. Espero que a gente consiga ter um papo que o pessoal curta sobre sobre inteligência artificial e, tem bastante coisa legal acontecendo. Que massa. Gus, eu sempre começo perguntando para os convidados aqui do Input, né? Como é que começou a tecnologia para eles, né? Como eles escolheram isso? De que forma você, né? Você passou por... Eu vi que você passou por diversas empresas no Brasil, até que você foi para o Google. Hoje você está no Google há mais de 10 anos. Como é que foi chegar até aí onde você está, né? Como é que você escolheu, né, o curso que você ia fazer? De que forma você foi se envolvendo ainda mais, né, pelos estudos, pela perspectiva da tecnologia? Eu comentei com você antes da gente entrar, que eu tenho convidados que têm histórias maravilhosas que passaram por aqui, que falam muito sobre aleatoriedade, né? Um foi a tia com o pai, com um professor que incentivou ele a fazer uma determinada área, e dentro dessa área ele se encontrou com a tecnologia, né? Outro foi dentro de um estágio que ele começou a se encontrar com a tecnologia. Como é que foi para você isso? Cara, eu acho que o meu teve, não sei se teve muita aleatoriedade, acho que quase nada, porque assim, eu fiz colégio técnico, que eu nem sei se isso existe ainda, eu fiz colégio técnico de processamento de dados, e que foi, na verdade, assim, olhando de forma objetiva, talvez tenha sido uma perda de tempo, porque era colégio técnico público, então digamos que eu não aprendi muito, que foram 3 anos de quase férias. E aí depois eu fiz faculdade de ciência e computação, esse eu pastei bastante. E aí fiz mestrado em computação, trabalhei na área por, sei lá, 14 anos antes de vir para cá, onde eu tô aqui há mais 10 já, então assim, sempre estive na área, né? Fiz desenvolvimento de todo tipo de coisa que puder imaginar, e então sempre foi muito focado nisso. Acho que eu nunca tive outra coisa que eu quisesse fazer enquanto trabalho, né? Enquanto fora, várias coisas, né? Mas enquanto trabalho, é uma coisa que eu quero sentar ali e ficar fazendo por várias horas ao dia, vários dias da semana. Eu acho que trabalhar com computadores é o que eu sempre fiz. E, cara, é um bagulho que eu, apesar de todo esse tempo, gosto muito, é uma coisa que eu me divirto. Sempre tem alguma coisa nova pra você aprender, sempre tem um desafio novo pra você tentar resolver. Isso é uma coisa que eu curto bastante, assim, estressa, mas é legal. Você, desde cedo, você tinha similaridade, tipo, com temas e com assuntos ligados à tecnologia?
Você tinha facilidade com matemática? Desde sempre, quando você pensou no curso, mesmo tendo feito o ensino técnico, não, realmente é isso que eu quero fazer agora uma faculdade de computação. Eu acho que quando eu era mais novo, eu tive acesso a. Eu gostava muito de videogame, né? Sempre. Videogame acho que é um grande direcionador para desenvolvedores. Até eles descobrirem que fazer um jogo é difícil pra caramba. Então eu gostava muito de videogame. Eu tive um MSX, não sei se é da sua época, era como é que ele chamava? Ele era um MSX da Gradiente, que eu não sei se essa marca ainda existe. Ele era um. Acabou. Como é que ele chamava? Ele tinha um nome. Porque o MSX tinha dois, tinha o Hotbit e tinha. Será que era Expert? E ele, o que eu comprei, que me deram, o meu já vinha com disquete, era um preto, era muito bonito, assim, pra época, né? E eu tinha, cara, eu gostava de ficar brincando com aquilo. Aí na época tinha uma revista chamada Input, que é o mesmo nome do seu bagulho. Procurei uma revista eles traziam uns códigos em Basic pra você digitar, explicavam uns bagulhos assim. E aí acho que foi ali que comecei a programar e tentar entender, mas tipo, era uma época que não tinha internet, né? E sem querer pôr idade nas pessoas, mas não tinha internet na minha região. Vamos fazer assim, porque daí dá a impressão que eu posso ser mais novo. Mas você tem à vontade, tá? Eu sou do mundo também sem internet, então você tá em casa. Então, aí eu já brincava com essas coisas. E aí, quando eu fui fazer o processamento de dados, eu queria fazer algo relacionado à computação. E na minha cidade, acho que esse era o único curso, porque o outro curso que era mais ou menos parecido de longe era de de eletrônica, alguma coisa assim. E não é exatamente de computação, de fazer o que eu queria. Apesar que o curso que eu fiz também não era do que eu esperava, mas era pelo menos com o nome mais próximo. E o outro curso que tinha, daí eu teria que ir para São Paulo, e eu era moleque, né? Colegial, você é moleque, né? E eu não passei na prova para entrar, o que eu acho que foi, olhando de forma retrospectiva, foi excelente que eu não passei, porque eu não tinha maturidade emocional nem intelectual para ir para São Paulo todo dia. Então, aí eu fiquei estudando, eu estudava à noite, mano. Tá boa vida eu tive. 3 anos de folga. E aí, mas assim, eu já tava no mundo de, não, esse negócio de computação aqui é legal. Aí eu fiz a faculdade de computação. Aí sim, ali foi que aí eu comecei a aprender de verdade como é que as coisas funcionam. Então, eu sempre meio que tive envolvido, eu sempre quis fazer joguinho, até eu descobri que era infernalmente difícil de fazer. Eu falei, não, desencana, eu quero jogar. Jogar é muito mais legal do que fazer, muito do meu ponto de vista. E assim, engraçado, eu trabalhei com pessoas que vieram de empresas e trabalham em empresas de jogos, né? O pessoal da Supercell, por exemplo, Ubisoft. Para eles gostam de jogar tudo, mas esse meu colega especial, ele gostava de fazer o engine para jogar, entendeu? E tanto que, não, eu tô fazendo esse joguinho, mas eu tô fazendo o engine. Ele acabava o engine, não queria fazer mais formar o mundo, né? Construir, ter a sensação de estar construindo algo, né? E era bem legal. Mas eu gostava de jogar, então fiquei no mundo só de desenvolvedor mesmo. Você falando nisso, eu comentei recentemente exatamente isso. Eu gosto muito de cozinhar. Gosto bastante de cozinhar. Mas toda vez que eu vejo um restaurante funcionando, eu tenho menos vontade de um dia ser profissional. Tem que ser uma vontade de ser profissional. Eu gosto daquela série Urso, e cada vez que eu assisto ela, eu tenho menos vontade ainda de fazer, porque é uma loucura tão grande que não sei como as pessoas conseguem encontrar o prazer naquele caos ali, né? Daquele jeito, naquela forma, aquela pressão que você tem, aquela coisa que precisa sair, sempre tudo bem, né? E aí eu me colocando como cliente, eu sempre penso do mesmo jeito, né? É bizarro você ir num restaurante, onde você vai comer, que você não tem uma qualidade, não tem, né? Um patamar que te oferece um serviço, né? E quanto aquilo ali dá trabalho, né? Quanto aquilo ali é um esforço gigantesco, né? Para ser feito, né? Cara, eu acho... A mesma coisa deve ser para um game, né? A mesma coisa para um game, né? Você precisa ter um nível de qualidade monstruosa, né? É monstro, né? Cara, eu converso com pessoas que trabalham na indústria, cara, a gente vê a parte bonitinha do bagulho funcionando legal pra caramba, mas é um puta trampo, bicho. O negócio mas assim, é divertido. E, cara, é o que leva muita gente. Na minha época, não sei como é que tá hoje, né? Levar, não, eu quero fazer joguinho, né? O pessoal queria fazer joguinho. Tanto que uma das matérias que eu. Até hoje, Gus, minha filha, ela tem muita vontade de não desenvolver, mas ela gosta muito de lore, de
né, de montagem de mundo, de construir coisas. Ela joga muito The Sims, joga muito Minecraft, e ela tem vontade de trabalhar com isso, né? Não exatamente programando, mas eu acho que desenvolvendo, design, essas coisas. E eu acho que até hoje pega os meninos ainda essa parada, entendeu? É uma coisa interessante, né? Porque é muito próximo, né, de você, assim, né? Sim. Era tipo, uma coisa, talvez antes de ter celular, era uma coisa que talvez o impacto direto de você estar ali jogando era o melhor, porque usar o computador, se não for para jogar quando você é muito novo, é meio que tipo. Quando a internet não era o seu principal, né? Sim, sim, sim. Hoje o pessoal fica em rede social, mas se você for pensar antes disso, joguinho era o bagulho, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que nasce a ideia do mestrado? Ele nasce de uma iniciação científica? Você Não. viu que era uma lógica assim? Como é que você toma... Porque assim, a turma gosta, por exemplo, faz o curso, mas nem todo mundo tem, né, esse insight, ou para continuar, porque você tem mais tempo de estudo, ou para desenvolver algum tipo de estudo e tal. E às vezes a iniciação científica tem algum tipo de participação. Como é que você escolheu fazer o mestrado? Ó, eu vou falar um bagulho, mas isso aqui não é para inspirar ninguém, hein? Eu pastei na faculdade, a faculdade que eu fiz eu também não tinha maturidade emocional, nem intelectual para estar lá, talvez. Então, pastei, terminei. Aí, tipo, pô, beleza, acabou, terminei minha matéria. Aí, no último dia, sei lá, uma coisa assim, chegou um colega meu, que eu não vou falar nome porque ele sabe quem é. Ele falou, Gus, eu tô me inscrevendo no mestrado. Eu falei, pra que você vai fazer isso? A gente acabou de sofrer. Pra que você vai fazer isso? Não, porque tal pessoa, que é um professor chamado Coelho, que acho que infelizmente já faleceu, ele vai dar matéria de análise de algoritmos. E esse professor era um professor muito querido. Todo mundo gostava dele, excelente professor. E a matéria de análise de algoritmos para o mestrado de onde eu estava era a matéria mais difícil, de longe, e a única, acho que, obrigatória. E de longe a mais difícil, assim, era meio que ridículo. Então, se você conseguisse passar nessa matéria, você estava meio que 30% encaminhado no seu mestrado. Então, se ela fosse mais fácil, você meio que, pô, tô indo aqui, só preciso continuar. Então, esse colega veio e me falou isso, e aí eu falei, mais uma vez, faltou maturidade. Porra, vou fazer isso também. E assim, já tinha mais uns 2, 3 que iam fazer. Eu falei, então vou fazer também, porque já tem um pessoal que vai fazer. Aí fui, me matriculei, tem uma prova para você ser aceito lá, fiz a prova, beleza. Aí o que aconteceu foi que esse meu colega desistiu e o professor mudou para um dos mais difíceis, assim, ó. O cara dos mais. Como é que eu vou falar dele sem ser. Ele é muito. Não, ele é muito na linha, assim, sabe? No detalhe. Ele Minucioso. cara, minucioso. Pode ser uma boa palavra. E aí, mas muito. De tipo, se você põe um comentário e erra o português no comentário, o cara tira ponto, assim, sabe? E aí. Teve um colega que chegou a ficar com nota negativa numa prova dele, o que foi muito engraçado. Mas assim, ficou negativo porque acho que ele além de não acertar nada, acho que ele errou alguma coisa enquanto eu tentava explicar. Então ele é um cara muito difícil. E essa foi a matéria. E assim, eu falei, caramba, bicho. E essa matéria acho que foi a matéria que eu mais estudei na minha vida toda. E eu fechei com, acho que B, sei lá. E assim, eu nunca estudei tanto uma coisa na minha vida. E aí eu falei, depois que eu passei, eu falei, mano, agora que eu passei aqui, já não posso parar mais, né? E aí foi assim que veio o mestrado. Que assim, pensando de forma retrospectiva, eu usei falei bastante do paper do Claude Shannon, que era a teoria da informação, e eu aplicava uns bagulho dele numa séries históricas lá. Então é uma coisa que, no final das contas, é meio que relacionado ao que inteligência artificial, né, de uma certa maneira. O que é muito interessante, mas assim, foi um. Não foi. No mestrado você já trabalhava com Trabalhava. Não, com machine learning, não. Eu trabalhava como desenvolvedor full-time. Mestrado eu fazia à noite, era o extra, né? Então ali da saída da faculdade você já estava já no mercado. Tava trabalhando já. Tava trabalhando já. Aí, mas trabalhando com desenvolvimento clássico, tradicional, ou já trabalhando já com... Não, nada de inteligência artificial. Na época, não...
esses assuntos nem... O pessoal nem... isso aí... Eu tive a matéria até inteligência artificial na faculdade, mas era... mano, não tinha nada a ver com rede neural, nada. Era outra, bem mais clássica, né? E aí, quando eu trabalhava com desenvolvimento de software para mercado financeiro, que é um bagulho mais chato, assim, digamos assim, mais burocrático, né? E eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, na verdade. Talvez o trabalho não fosse super emocionante, mas eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava era legal, era perto da minha casa pra caramba, sabe? Era legal. E aí eu fazia o meu mestrado ao mesmo tempo. Aí eu terminei o mestrado, aí continuei trabalhando no mercado financeiro até aí chegou uma hora que eu falei, pô, bicho, eu quero sair do país, por diversas razões. Que, aliás, muitas das razões, se fosse eu voltar lá agora, eu não seriam mais razões, mas eu ter saído foi importante. E aí, o que apareceu de oportunidade para sair do país falei, pô, o Google tem uma vaga em outro país, e os caras me levam para lá? Pô, beleza, deixa eu aplicar então, deixa eu fazer. O jeito mais fácil que eu podia arrumar era esse. E aí foi o que eu fiz. Você viu uma vaga do Google e aplicou. Mais ou menos, assim, na verdade, na minha carreira, assim, como eu não tinha ninguém até certo ponto que, pô, trabalha fora do país, que eu fosse meu amigo, né, conhecido, assim, que trabalha fora do país ou que trabalhasse no Google, então isso não faz parte da minha... Não dá para trabalhar nesse lugar, eu não conheço ninguém que trabalha lá. Então, não... Sim. Sabe quando não faz nem parte do seu almejar estar lá? Não fazia. E aí o que aconteceu foi que um colega trabalhou comigo, um dia ele saiu, foi trabalhar em outros lugares, e um dia eu não sei o que deu que eu encontrei ele em algum lugar. Ele falou, mano, tudo bem. Aí ele tava trabalhando no Google de São Paulo. E ele me chamou para almoçar, eu e um outro colega meu. E aí a gente foi lá almoçar, não sei se já foi no escritório do Google, tem almoço de graça. Já foi. Então, aí você vai naquele lugar, aí aquilo é meio que tipo uma armadilha. Porque você vai lá e você fala, que legal pra caralho, mano, aqui, olha, tem comida aqui, tem a cozinha que eu posso comer, tem academia. Armário de chocolate que tem um monte de coisa, tudo colorido. Cafeteria. Então, onde eu trabalhava tinha café só. Se você quisesse qualquer outra coisa, desce lá, vai na padaria e compra. Eu falei, caramba. E aí o cara contando como eram as coisas, você fica, meu Deus. E aí, só que aí, nessa hora, você fala, ele estragou ali, né? Estragou meu trabalho. Porque eu falei, cara, porra, agora eu quero trabalhar nesse lugar. E assim, como ele tava lá, não desmerecendo ele, uma pessoa super inteligente. Sim. Mas você vê que, pô, é possível. Sabe? Sabe quando habilita uma pessoa próxima? Meio que você ganha uma skill nova que você fala, caramba, eu posso fazer isso agora, posso tentar isso. E aí, eu acabei não almoçar lá várias vezes, porque ele tinha amigo, sabe? Conheço há bastante tempo. E super gente boa. E aí eu acabei aplicando e, cara, vim para cá, para Londres e deu tudo a vaga certo. Já era para Londres? Já era para Londres, sabe? E aí eu vim como Developer Relations para Android na época. E assim, eu já desenvolvi, assim, desculpa. Não, pode concluir. Não, eu ia falar que assim, quando eu estava trabalhando no mercado financeiro, chegou uma hora que que veio o iOS, e aí veio o Android, e o pessoal começou a fazer aplicativo. Eu falei, pô, esse bagulho é legal. Eu quero aprender a fazer aplicativo, porque em algum momento isso vai me ser útil. Assim, ninguém pediu, eu fui lá e comecei a fazer. E aí eu queria aprender, melhorar em Java, porque Java na época trabalhava no dia a dia com Java, mas eu queria saber, e eu queria aprender Python, porque eu queria fazer um back-end em Python. E eu falei, pô, eu vou fazer esse projeto aqui. E aí eu fiz uma aplicação lá, que depois acabou ficando até que popular, mas para uma aplicação de uma pessoa só foi popular. E aí essa aplicação me levou a começar a dar palestra em comunidade de desenvolvedor. E aí, e também fazia, depois no meu currículo, os caras olham, pô, o cara é desenvolvedor de aplicativo, meu aplicativo passou de 1 milhão de downloads, e assim, eu fiz sozinho, sem nada, sem investimento, eu tinha meu investimento, que era meu tempo, né, e aí isso ajudou, né, no processo, mas assim, foi nessa época que eu comecei a falar com a comunidade, dar palestra, sabe, explicar uma feature, falar tempo lá, que era um bagulho que eu também não tinha muito, não fazia muito parte do meu dia a dia, assim, ir num evento de comunidade, sabe? Ver as palestras do pessoal.
Isso foi uma coisa que começou a acontecer. E aí eu falei, cara, que legal isso aqui. Não fazia parte, né? E depois acabou virando basicamente o meu ganha-pão, né? Você vira Developer Relations, tá em eventos, tá com a comunidade é importante. E o que foi uma coisa bem interessante, assim, e muito eu devo disso para o meu colega que abriu essa perspectiva. Falei, caramba, dá pra fazer isso. E, e várias vezes aconteceu de tipo, caramba, eu consigo fazer isso. Sabe quando parece que abre uma. Dá que é um estalo. Tem uma opção nova aqui, ó. Essa aqui, essa vai na opção nova. Eu conto, eu recentemente estava falando sobre isso, que para mim a TI ela nasceu de uma vez que eu abri a revista InfoExame. Eu queria ser lutador, de jiu-jitsu, de MMA na época e tal, e só que era muito difícil aquela coisa do esporte ser uma coisa meio bem complexa, né? E eu queria muito encontrar alguma coisa que eu fizesse, que eu gostasse. E aí, quando eu abri a InfoExame e comecei a ler aquele tema, aqueles assuntos, né, relacionados à área de tecnologia, eu comecei a me apaixonar. E aí fui para o Senai fazer um curso, depois fui fazendo outro curso, depois fazendo outro curso. Eu fui muito autodidata durante muito tempo. Eu só fui fazer uma graduação muitos anos depois que eu já estava no mercado já, né? E a minha relação com a tecnologia nasceu também assim, desse jeito, com essa porta que você, no seu caso, você já tinha, mas foi saber que existia um mundo maior ali, que era uma Big Tech, que era o Google e tal. E para mim foi a tecnologia em si, ela se abriu quando eu abri essa InfoExame. Isso e um livro de um cara chamado Gabriel Torres, que até hoje eu sou muito agradecido por ele, porque ele é o autor de um livro de hardware muito famoso na época, e tinha uma comunidade grande, que era o Guia do Hardware. Aí eu comecei em tecnologia por hardware e foi onde eu aprendi assim todos os conceitos de tecnologia hoje de computação que eu aprendi nessa época, lendo esse livro, vendo esse... E era uma questão mesmo muito de comunidade. Eu participei muito tempo de comunidade de software livre, né? Tinha o pessoal de distribuições Linux no Brasil, como o Kurumin, por exemplo, né? E participei muito do FISL, do Fórum Internacional de Software Livre também. Então, eu conheço um pouquinho disso que você está falando, de participar dessas comunidades assim. Mano, é incrível porque, assim, é por isso que eu presto muita atenção no que eu posto, falo, escrevo, porque você não sabe o impacto que você está tendo e que se você fala uma asneira, uma coisa meio... Você pode estar estragando a carreira de uma pessoa. Então, é claro que até coisa positiva pode estragar, mas assim, tudo que eu falo é no sentido de, pô, vou colaborar. Então, quando alguém fala, pô, não precisa mais de desenvolvedor por causa que a AI vai codificar, eu falo, pô, não fala um bagulho desse, velho. Você fala um negócio desse aí para ganhar clique, só que tem gente que vira e fala, pô, então eu acho que eu não vou mais fazer essa carreira, não vou seguir mais essa carreira. Porque não precisa. Só que não é assim que funciona. Primeiro que eu acho que sempre vai precisar de desenvolvedor, talvez até mais do que hoje. E aí, um cara fala um bagulho desse, mano, você pode estar estragando o sonho de uma pessoa, velho. Assim, para ganhar um clique. Isso é um bagulho que fala, puta. Então, da mesma forma que eu quando você abre uma janela, você fala, caramba, que legal isso aqui. Alguém podia ter falado uma coisa, fala, não, isso aí é uma péssima ideia, não sei o quê, e matado o sonho ali já na hora. E aí, assim, você nunca saberia, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, hoje você tem o advento aí do Vibe Code, você tem o advento, né, de produtos que são do it yourself, assim, que você vai fazendo, que são práticos, que aproximam as pessoas da tecnologia, né? E eu vejo muita gente ou falando mal, ou desmotivando as pessoas ali, principalmente pessoas que não têm tanta profundidade, por exemplo, com a tecnologia. E esses dias eu participo de um grupo que a galera, o tema IA, e uma pessoa apareceu perguntando, cara, devo estudar N8N? Aí eu falei assim, deve, meu irmão, tu deve estudar tudo, até para ter opinião de dizer daquilo que você acha que não deve mais estudar, entendeu? Então, é a mesma coisa sobre desenvolvedor. Por exemplo, eu não vejo, por exemplo, mesmo que não seja o código em si de você ir lá e escrever, mas eu não vejo hoje a tecnologia ainda funcionar sem o cérebro de alguém apontando o caminho, né, que aquele autômato ali, ou que aquela IA ali, aonde ela vai chegar. Eu não vejo isso. Não vejo isso por muito tempo ainda. Né? Não estou dizendo que não vai existir. Estou dizendo que eu não vejo por muito tempo. Então, eu acho que mesmo assim vai precisar de alguém guiando,
né, e vai precisar saber conhecer de computação para isso, né? De outras camadas de computação que vão existir a partir daí. Desenvolver software profissionalmente é muito mais complexo que Vibe Code. Vibe Code te ajuda hoje, pelo menos, né? Pô, você quer criar uma aplicação, fazer um detalhe, um negocinho, beleza, você cria ali. Eu acho que, cara, eu gosto, acho muito legal. Eu já criei várias aplicações de coisa que é só para me ajudar. Não vou pôr na loja, não vou vender nada. Eu preciso de uma aplicação que me ajude a fazer tarefa tal. Vou lá, crio ali, pô, legal pra caramba, tá ótimo. Agora, quando você vai fazer software de forma profissional, que, né, vai pôr em produção, aí é outra história. Não, o negócio é complicado, não é trivial, né? Não, mano, anos de experiência, de forma segurança, performance, lidar com vários serviços, com pessoas, lidar com bug, com... Mano, o bagulho não é só... gera o código aí. Talvez essa parte de gerar código facilite muito a vida das pessoas, até dos profissionais mais sênior, mas assim, cara, não vejo replacing. Eu vi uma pesquisa hoje, não sei de onde foi, também só vou comentar como, não sei exatamente como foi feito, só que o que me chamou a atenção foi exatamente o título dela, né? Que era dizendo que para desenvolvedores mais seniors, que a produção de código de forma automatizada deixava mais lento o processo, porque o cara fazia, só que ele não confiava. E aí, validar tudo. De novo lá, validar tudo, entendeu? E aí o pessoal tá perdendo mais tempo, né? Então, é interessante. Eu acho que a gente tá vivendo um momento... Tem várias coisas muito novas acontecendo ao mesmo tempo. Várias. E muito impacto em várias áreas. E então vai ser difícil até prever o que vai acontecer. E o que é real, o real e irreal no sentido de não, esse impacto é duradouro, esse impacto é tipo agora, o que vai acontecer ano que vem, é muito difícil. Então, a pessoa, eu imagino a dificuldade que é uma pessoa tomar uma decisão agora de o que eu vou fazer da minha carreira, para estar no, sei lá, colegial, entrando na faculdade, né? É difícil, é uma situação, tem tanta coisa acontecendo, né? O que você vai fazer? E uma coisa que eu acho que é importante, se você for uma pessoa que consegue estabelecer um raciocínio e resolver problemas, eu acho que isso é fundamental. Então você faz uma faculdade, eu acho importante fazer faculdade, mesmo o pessoal falando, não, você aprende tudo na internet. Cara, eu fui no Museu da Computação aqui de Bletchley Park, que é um dos pontos mais importantes da computação da história. E aí eu tava com a minha filha e a gente comprou um pin que como é que é? Não se preocupe, eu vi um vídeo e eu sei como fazer. Eu vi um vídeo no YouTube e sei como fazer. A gente comprou porque esse é um pin que explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Ele é muito contemporâneo, né? Então, você saber como é que funciona uma coisa e ser bom em alguma coisa é importantíssimo, tá? Talvez não seja em computação, seja em outra área qualquer, mas você saber como é que as coisas funcionam, como é que você evolui dali, eu acho que é um negócio que é importante. Então, mas eu imagino que seja difícil pra caramba agora escolher uma profissão. Putz. Eu costumo dizer que eu sou influenciador analógico. Porque eu sempre digo, gente, olha, vocês precisam sempre fazer isso aqui, ó. Leia. Boa. Leia, porque ler é o que tira você dessa zona. Ô, Gus, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um vídeo seu, uma entrevista sua pro Developer Day. Eu precisava do dinheiro. Não, é outra. E aí, você dá um feedback que eu achei muito massa, como você... E aí você acabou de dizer que você é um cara de comunidade, que você chegou até o Google, de certa forma, por ter essa conexão com a comunidade e tal. E aí você disse que para o Gema 3 foi crucial a participação, né, da comunidade e tal. E aí eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma, o que faz um Product Manager para um LLM? Tá? E como é que você coleta isso? Como é que você prioriza? Como é que você traduz esses feedbacks para virar funcionalidades? Ótimo. Product Manager, a ideia de um Product Manager, um jeito simples de explicar, ele é o CEO do produto. Então, para onde que o produto vai, a visão, ele é a pessoa, né, que faz esse caminho. Então, se você for pensar, tem essa pessoa e tem o Engineering Manager, que é o cara que cuida do pessoal de engenharia. O PM vai falar assim, cara, eu acho que a gente tem que fazer a feature A, B e C, por causa que
o mercado está pedindo, a gente vai chegar lá e vai conectar com outra coisa. Então ele tem que ter a visão de para onde está indo. E ele é a pessoa que vai ter que fazer o que for necessário para chegar lá. Então ele vai precisar arrumar mais recurso, arrumar a métrica, trabalhar com todos os outros times, resolver. O gerente de engenharia, o cara que coordena a engenharia, ele tem essa conversa com o PM, eles trabalham sempre juntos, e aí ele define como que vai fazer o que o PM tá falando. Então, como é que decide a tecnologia, como é o how, né? Então, como? Então, o PM ele vê o que e por quê, e o engenharia é o como. E aí eles trabalham junto. Então, o Product Manager é o CEO desse produto. Eu sou um dos Product Managers do Gemma, tem mais 3, e a gente trabalha em áreas diferentes, assim. Eu trabalho bastante com a comunidade, com ver o que o pessoal fala para mim, falar com a comunidade, integrações, e com integrações com produtos internos. E o que eu faço meu objetivo é, cara, eu vejo o que precisa, vejo o feedback, vejo estudos de UX Research, User Research, vejo o que o pessoal pede e a gente tenta trabalhar para resolver esses problemas. Então, quando a gente lançou o Gemma 2, o Gemma 2 era um modelo muito forte, só que ele tinha uma janela de contexto de 8.000, que para mim na época eu já não gostava, achava pouco. A gente não tinha multimodalidade, não dava para colocar imagens para o modelo escrever. E ele era focado em inglês. E assim, eu já tinha uma perspectiva que eu acho que focado em inglês é um problema e a gente deve resolver. Eu acho que multimodalidade é um problema e a gente tem que tentar adicionar isso. E a janela de contexto, na época, quando ele lançou o Gemma 2, era julho, agosto do ano passado, Gemini, já em março, já tinha anunciado a janela de contexto de 1 milhão de caracteres. E já estava falando de 2 milhões. Eu falei, cara, a gente não pode ter essa discrepância. E os concorrentes estavam aumentando o janela. E a gente tem o conhecimento interno aqui, porque assim, o pessoal do Gemma e do Gemini, eles trabalham junto, claro, né? São pesquisadores, os caras compartilham bastante informação. Então não é como se a gente não soubesse fazer um modelo com quanto quisesse de janela de contexto. Então, e assim, esse era meu plano, era o que eu queria. E aí, você vai e começa a ver na comunidade, os caras dando feedback, 8.000 é pouco, precisa aumentar, aí você vê modelos fazendo diferente. Então, esse feedback, você não pode chegar e falar, eu acho isso e boa sorte, vamos aí. Não. Você começa a embasar o que você quer em dados de pesquisa com o usuário, feedback em rede social, às vezes, feedback em evento, feedback de não sei onde, feedback de time interno. Aí você fala, isso aqui é bem claro que a gente precisava melhorar isso. E foi o que a gente fez, tá? Então a gente tem canais de comunicação em todas as redes sociais, a gente tá, o pessoal me pinga direto, eu vou em evento com bastante frequência, converso com as pessoas, o pessoal dá feedback. Então a gente vai vendo, que legal, o pessoal tá querendo isso. Então, por exemplo, outra coisa... Pode falar, desculpa. Você não sai, por exemplo, sei lá, tem as comunidades ali do Rockface ou de outras comunidades que tenha... olhando lá os feedbacks, por exemplo. Olha, a gente tem time que monitora vários dos Gemma, tá? Porque assim, sim, do Gemma. Muita informação. Eu tenho time que sumariza, que pega, que responde bug, responde pergunta, e a gente mantém essa no Hugging Face, no Kaggle, no Reddit, no Blue Sky, LinkedIn, Twitter. Eu juro que eu falei aqui brincando, tá? Mas não imaginava que realmente vocês ficavam... Cara, eu faço questão de GitHub Issues, onde tiver superfície de contato, eu faço questão de ter o melhor tempo de resposta para as pessoas, porque assim, o problema de modelos abertos é que eles estão em muitas plataformas e superfície. Então, às vezes o cara faz uma pergunta no GitHub Issues de uma biblioteca que usa a nossa coisa, e assim, se eu não respondo, fica a impressão que ninguém liga para isso. Então é difícil, então a gente tem que monitorar várias coisas, a gente tem pessoas que colaboram com isso, e esse feedback ajuda. Então a gente tem direto feedback, a gente tem sempre feedback do próximo, né? E a gente vê o que está acontecendo no mercado e tenta se posicionar quando tem alguma feature que a gente fala, essa feature é interessante, a gente tem que fazer. Multimodal, o exemplo principal é quando a gente lançou Pali Gemma em maio de 2024, foi o primeiro modelo Gemma que tinha visão, você podia dar uma imagem. E aquele modelo foi muito popular, todo mundo falava só disso, perguntava direto, falei,
bom, acho que aqui a gente tem um exemplo de que a gente tem que pôr isso no modelo base, né? Porque a gente tem os nossos modelos core, sei lá, base, que é o Gemma 1, 2, 3, e o 3N, que saiu mês passado retrasado. E tem os modelos que são as nossas variantes que outros times do Google acabam fazendo, tipo o AliGemma, o MedGemma, o Dolphin, Sign, todos, o Recurrent Code, todos esses são variantes que vêm dos modelos base. Então a gente vê o que dá de sucesso nesse, fala, pô, esse modelo aqui o pessoal está curtindo, vamos trazer essa feature para dentro do modelo base, que daí no próximo base ele já sai mais forte com a feature que todo mundo gosta. Então visão foi uma coisa nesse sentido que veio. Então essa é a parte do feedback e a parte do PM cara, você é o CEO do produto, você faz as coisas acontecer de alguma maneira. E que é muito legal, porque, cara, te dá você tem que saber lidar com todo tipo de problema e, assim, eu gosto muito da parte técnica, tento me manter o máximo conectado possível, mas eu também tenho que lidar com legal, marketing, PR, com os times de engenharia, com os times de pesquisa, com os outros times do Google, time de cloud, de Android, Chrome, eu tenho que lidar com todo mundo de tal forma que a gente tem uma mensagem, que a gente tem uma narrativa unificada. Às vezes tem gente que não gosta, às vezes tem gente que gosta, a gente que reclama, a gente que ajuda. Então, o meu trabalho é tentar fazer o nosso produto ter sucesso, né? Que é mais fácil falar do que explicar, digamos assim. Explicar, né? Eu imagino, ainda mais um sistema tão grande que você precisa lidar com vários atores diferentes dentro, né, e todo mundo externo, né? Eu tenho que lidar com Hugging Face, Olama, Kaggle, que é interno, mas da comunidade, todas as bibliotecas que você imaginar, Unsloth, Axotl, mano, é infinito gente que a gente tem que ter um contato, sabe, manter, porque assim, uma coisa que a gente faz com que a comunidade gosta, quando sai um modelo do Gemma, ele sai disponível em tudo que você imaginar. E isso não é por sorte, a gente trabalha com todo mundo para, vamos ter um modelo otimizado para a plataforma do cara. E então a gente tem que colaborar com o pessoal. Então, o Olama eu converso com eles com frequência porque o modelo tem que estar lá disponível, tem que estar com uma performance boa, tem que estar fácil de o pessoal usar. Hugging Face, mesma coisa. Então, isso faz parte do nosso... Como lança um modelo, né? Tem que estar lá conversando, trabalhando com as pessoas. Você falou que um dos pontos que você tinha ali no seu questionamento de mudanças, de coisas que o Gemma devia ser, era não só focar em inglês como a língua. É disso que nasce, por exemplo, o projeto do Gaia, por exemplo, aqui no Brasil? Exato. O Gaia é um projeto muito legal. A gente trabalhou com o time da Universidade de Goiás e mais um pessoal de uma startup, o pessoal do CEIA, o pessoal da UFG, do Amadeus. Trabalhou com eles, assim, eles que já estavam criando uma base de dados gigante de português. E aí eles queriam lançar a base de dados e aí eu não lembro como que eles chegaram em mim. Eles já tinham botado no Google, mas os caras chegaram em mim. Eu falei, cara, se você vai lançar uma base gigante de dados, eu acho que faz total sentido vocês fazerem um modelo que usa a sua base prova que faz sentido a sua base. Tipo, a gente fine-tune esse modelo. E eu falei, do meu ponto de vista, se você fizer um fine-tune de um modelo Gemma, talvez seja o melhor. Por quê? O Gemma 2, ele era inglês, mas ele era o melhor modelo para fine-tune para outras línguas. De longe. Assim. Então, tem modelos de búlgaro, linguagens da Ásia, linguagens da Índia, tem várias, da África, que eles fazem tudo os modelos do Gemma e esse modelo acaba sendo o melhor modelo daquela linguagem. Em japonês, coreano. Porque o nosso tokenizer, tokenizer tem o vocabulário dele ele é gigantesco. Então, meio que qualquer letra tá lá. E então, quando você quer fazer fine-tune para uma língua que tem um caractere esquisito no sentido de que não é o latino. Sim, não como o nosso. Tá lá. Então, quando você vai fazer... por exemplo. Por exemplo, então, quando você tem que fazer tokenização das suas palavras, já tá lá disponível. E isso facilita muito o processo de fine-tune. Então, tem vários modelos baseados em Gemma 2, e a gente viu que, cara, vamos continuar essa narrativa de linguagens, né? E aí eu comecei a conversar com o pessoal da UFG, a gente ajudou eles
Eles fizeram a maior parte do trabalho, os caras são espetaculares, mas a gente ajudou o que deu, e aí a gente lançou esse Gaia, que é um Gemma 3 4B para português, que foi lançado acho que mês passado, né? E, cara, que é fiquei mó feliz, né? Porque português, minha língua oficial. Então, e foi muito legal, excelente trabalho deles, os caras são muito bons. E foi nesse sentido, e assim, pelo que a gente... E a comunidade ficou felicíssima. Ficou feliz, né? Todo mundo querendo. Eu comecei a mexer no Gaia porque eu assino uma plataforma chamada Inner AI, e logo que lançou, um tempinho depois, eles sempre põem vários modelos assim à disposição. Eles colocaram lá e eu usei e achei sensacional. Tipo assim, eu faço muita coisa de texto. Hoje, as minhas coisas de texto, eu trabalho com Gaia e trabalho com Sabiá, que é um LLM que tem hoje no Brasil em português, justamente por conta dessas contextos, similaridade, por exemplo, com a língua portuguesa, que tem mais, né, mais afinidade. Cara, é um excelente projeto e assim, essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu trabalho com o pessoal da comunidade para, mano, como é que a gente pode melhorar para sua comunidade? Que, né, no caso dos caras, a comunidade deles é o Brasil, né? E, cara, isso para mim é muito legal. Que bom que ainda, assim, eu trabalho com outras línguas. A gente tá trabalhando com o pessoal da Ucrânia, com o pessoal da Bulgária, de um monte de lugar. Só que do Brasil eu falei, isso aí eu faço questão de estar lá nas reuniões e ajudar. Mas para esses estudos, você sempre tem pessoas acompanhando esses projetos que tem outras línguas no mundo? A gente não tem como fazer a gente mesmo, o Google, as outras línguas, porque tem 2.000 línguas, né? O que a gente faz, a gente tenta ajudar a comunidade a gente dá uma dica, fala, tenta assim, tenta assado, para que eles vão lá e façam. E aí é meio que o que a gente faz. Então, eu trabalhei com eles no sentido de ajudando. Às vezes eu tinha alguma pergunta mais técnica da parte de pesquisa, eu tentava pegar uma resposta com os pesquisadores, o que dá para melhorar aqui e ali. Se tem um erro, o que pode ser esse erro. Então, a gente tenta ajudar nesse sentido. Mas, assim, o maior parte do trabalho é dos caras. Não tem nem o que discutir. Excelente trabalho deles. Outra coisa também dessa sua entrevista que eu achei massa também é dessa nova função que tem que suporta o Gemma 3, que é essa parte de function calling, né? Que tem muito sobre essa perspectiva de agente, né? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que falta para os agentes se tornarem assim, produtos realmente assim, que cheguem, que tenham capilaridade e dimensão para os usuários, assim, para além do hype? Eu sei que todo mundo fala hoje de agente de IA, muitas coisas não são agente de IA, são automações, algo parecido. Mas, para além disso, o que você acha que falta quando você tem, por exemplo, um LLM que tem uma função que já é uma função que acopla esse tipo de perspectiva de você chamar tools, de você chamar, né, outras informações complementares e transformar aquilo numa grande sinfonia, né, de orquestrar todos esses processos? Eu acho que a gente está muito no começo, assim, muito no começo. Eu dei uma palestra no Museu da Computação no sábado, e eu falei de agentes de AI, né? E eu acho que, assim, se a gente for pensar de modo bem, bem rápido, as LLMs como Gemma e Gemini, eles são o cérebro. Só que o cérebro, ele não consegue fazer nada se ele não tiver braços, olhos e sensorial em volta, não consegue agir no mundo e não consegue fazer muita coisa. Consegue fazer uma pergunta e ter uma resposta. Então, os agentes são o que dão para esse cérebro os mão, olho, boca, ouvido, que você consegue ver o mundo, sentir o mundo e agir no mundo. Então, agentes são, sei lá, software que, utilizando inteligência artificial de forma autônoma, consegue agir e resolver uma tarefa. Só que para isso acontecer, a LLM tem que conseguir usar ferramentas, tem que entender como é que é a ferramenta, tem que conseguir planejar. Só que ainda é difícil. Tem as ferramentas, tem os frameworks em volta, que são a camada de orquestração. E aí você pergunta por que está faltando? Falta várias coisas ainda. A gente está muito no começo. Eu acho que a gente está no mesmo momento quando você podia começar a fazer aplicações para Android. Tá aqui o SDK, pode fazer aplicação aí. E aquele momento que podia começar a fazer aplicação, as pessoas falavam, tem várias coisas que vêm dali. Um é como eu faço uma aplicação, outro é para que eu preciso fazer uma aplicação? Então, fazendo um parênteses rápido aqui. Quando eu comecei a fazer a minha aplicaçãozinha,
Eu lembro que teve um diretor da empresa que eu trabalhava, que eu comentei, ó, tô fazendo essa aplicação, e ele falou, para que precisa fazer isso? Não, porque as pessoas podem ter isso no celular deles. Tá, isso não serve para nada. O diretor técnico da empresa, isso em 2010, talvez, falou um bagulho desse, e eu falei, tá bom. E assim, ele teoricamente era o cara que teria visão, manja, que teria visão. E aí, anos depois, ele veio, ele percebeu É como como se errado alguém, tá. como se alguém da sua equipe te procurasse e falasse sobre agentes e você virasse e fosse, não. Isso aí não é nada. Exatamente. Então a gente tá muito no começo. Então tem muito desafio. Por exemplo, desafio de até segurança, o desafio de LLMs, eles cometem erros ainda. Se você chama a LLM 100 vezes e ela comete, sei lá, 5% de chance de erro em cada vez, no final ela fez errado. Tudo errado. Então como é que você resolve esse problema? Como é que você avalia um LLM? Então, um LLM não, um agente. O LLM a gente sabe mais ou menos, mas um agente é mais complicado. E assim, eu vejo muito tutorial, legal, você vai, faz um negócio, mas para você pôr aquilo em produção, você espera um nível de sucesso alto, porque você não pode ter um bagulho que funciona metade das vezes, né? Então, a gente ainda está nesse momento de como fazer, quais são as melhores práticas. A gente está bem no começo. Então, é um excelente momento para começar a aprender e começar a brincar. Eu ainda eu não sou cético, eu acho que esse é o caminho, tá? Eu acho que ele sozinho não vai resolver, agentes é o próximo passo, só que ainda tem bastante para ser desenvolvido. Ainda estamos no momento de descobrimento. Esse pessoal tá, que legal, várias coisas. Muitas coisas são vão sumir em algum momento, falar, isso aí teve aquela época, já sumiu, mas acho que é um momento de desenvolver, estamos todo mundo aprendendo. Então, por exemplo, eu fiz uma aplicação que a gente pode chamar de agente, que você sabe o Notebook LM? Que você coloca seus dados lá e ele gera um podcast para você. Então, eu fiz aquilo para o meu e-mail. Então, eu peguei o meu e-mail, ele gera um podcast para mim toda manhã. Para você fazer isso, você fala, pô, mas como é que você faz isso? Você pega os dados e fala para uma LLM, fala assim, ó, você é um escritor profissional, pega esses dados aqui e faz uma conversa entre duas pessoas falando desses dados. Aí, o que acontece é, quando termina, você tem uma conversa. Aí você precisa saber se essa conversa, primeiro, é boa e se ela fala daqueles dados e se ficou alguma coisa de fora. Então eu tinha um outro LLM que vinha, pegava o original, a conversa e me falava, ó, tá faltando um item importante que era P0 aqui, que era prioritário. E aí eu pego esse resultado, volto para a primeira e falo, dado o original, dado o seu diálogo e esse feedback, resolve aí. Então isso é um agente, um modelo falando com outro modelo e dando feedback. Aí esse agente eu fiz na mão, porque loop, basicamente, loop e um if, né? E, cara, só que o problema é como é que você avalia isso? Como é que eu sei que o podcast tá bom? Você entendeu o quão complicado que pode chegar? Quantas vezes eu preciso interagir aí? Posso ficar o dia inteiro fazendo isso. E aí você tem que ler o resultado, ouvir 10 minutos de podcast e falar, tá ruim, próximo. Então, como é que você automatiza isso? Então, eu acho que a gente está num momento que tem muita possibilidade. É uma tecnologia muito legal, só que ela ainda não está madura o suficiente para você pegar, fazer e pôr em produção rápido. Vai te dar trabalho, não é trivial, você tem que pôr um monte de guardrails em volta. Só que mesmo assim já dá para resolver um monte de coisa. Já dá para fazer um monte de coisa. Só que assim. Eu sou muito humanos AI. E isso que você está falando é pura verdade, assim, desse entendimento. Por exemplo, humanos, eu às vezes faço coisas com ele que ele me resolve muito fácil, muito rápido, muito bem. Mas tem outras que ele, irmão, traz uma maluquice sem fim. E aí eu volto para ele de bicho, tu fez errado, faz de novo. Tudo bem. Isso aconteceu comigo ontem, tá? Tá falando isso aconteceu comigo ontem. Aí ele voltou. Não, tudo bem, vou corrigir. Ele fez a mesma coisa. Igual. Igual. Aí eu tentei umas 3 vezes, ele entrou nesse loop maluco de não conseguir sair e me dar a resposta que eu queria. Eu desisti. Mas não, deixa mesmo fazer esse troço. Fui fazer o que era. Eu acho que a gente tá nesse momento que, assim, as coisas estão melhorando, mas ainda tem como que você põe isso em produção, como que você coloca isso na sua empresa, como você cria um produto, né? Então, mas, cara, é um momento muito legal, porque, assim, um momento de... cara, eu acho que é muito parecido com o momento dos apps, sabe? A gente tá no momento dos agentes agora, de todo mundo descobrindo, fazendo coisas. A diferença é que tem muito hype. Quando você fazia os apps, eu lembro, porra, eu acompanhava conteúdo, acompanhava pessoas
conteúdo que vinha era sempre, pô, que legal, vamos usar essa biblioteca, vamos fazer isso. Era um negócio que, sabe, era muito construtivo. Hoje tem muita gente que faz isso, só que tem também muita gente que só fica pelo hype, gritando e falando plenitudes e aleatoriedades. Eu falo, cara, isso aqui atrapalha. No meu dia a dia, uma parte importante é ver o que eu acho que é inútil e ignorar. Porque tem muita informação. Eu não posso ficar no detalhe em tudo, que senão eu não trabalho, né? Então eu tenho que ser rapidamente, tem que falar, isso aqui não vai levar a nada, isso aqui vai levar a algum lugar. Isso eu tenho que fazer, tipo, todo dia, o dia inteiro. Deixa eu aproveitar isso que você falou agora, essa parte que você usou, que é um mundo muito cheio de informação e a gente, às vezes, não consegue fazer tudo. E aí uma pergunta que eu quero te fazer sobre modelos fundacionais e modelos... quer dizer, vou botar melhor. Generalistas e especialistas. Tá? A partir disso, você acha que, assim como foi lançado recentemente por vocês o MedGema, por exemplo, que é focado em medicina, vai surgir cada vez mais modelos especialistas dessa forma, por uma questão simples até de você conseguir, né, trazer guardrails que sejam coerentes e de levar uma perspectiva de impacto e qualidade melhor para produtos que se relacione com assuntos específicos? Cara, o MedGema é um caso muito legal. A gente trabalhou com o pessoal de pesquisa de medicina interna do Google, tem um grupo grande, porque assim, a gente teve feedback da comunidade que a gente quer modelos mais focados em uma área da indústria. E a gente falou, tá bom. E aí, quando apareceu o pessoal de pesquisa de medicina, healthcare, e falou, a gente tá querendo fazer um fine-tune do Gemma, assim, 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 eu falei, pô, vamos ver como é que vai ser. E o resultado foi muito impressionante. Eu acho que ninguém tava esperando. O pessoal, obviamente, do time, não, vai ser bom, o pessoal quer. Eles, muito positivo. Pô, que legal, acho que é um negócio legal. Mas o resultado foi muito mais impressionante do que todo mundo tava imaginando. Então a gente viu que assim, foi um feedback da comunidade, então a gente só seguiu e viu que tinha sucesso ali. Então o modelo é mega popular para as áreas dele, não para todo mundo, claro, mas para quem está na área. E assim, eu acho que faz total sentido, porque primeiro que o pessoal de healthcare, eles não necessariamente são especialistas em AI, né? Por mais que seja, que saiba, é outro mundo. Então, fazer um lugar, o MedGema para mim é a união de dois campos onde você pegou especialistas dos dois e criou alguma coisa. E isso não é trivial de ser feito em qualquer lugar. Então a gente deu sorte de dar para fazer aqui, a gente fez, lançou, muito popular, e eu acho que tem espaço para outros nesse sentido. Sabe, que você pega dois campos que são complexos por si só e você consegue criar um modelo para aquilo. Eu acho que tem muita possibilidade. Eu acho que você pode falar assim, pô, mas não daria para uma pessoa gerar um MedGema dele? Daria. Não seria a mesma qualidade, porque talvez não tenha tanto recurso, um médico talvez não tivesse envolvido, seria um cara mais técnico, aí você perde várias coisas. Tem um time que gera um resultado melhor. E esse modelo deles, ele é feito para ser fine-tuned mais, né? Ele te leva o modelo para o lado da medicina um pouco, e aí daqui você continua e constrói sua aplicação. E, cara, eu acho que vai continuar aparecendo outros nesse sentido, que são mais específicos. Esse modelo não precisa ser o melhor modelo da história da França. E ninguém liga. Você está com MedGema, você não quer saber. Explica aí para mim a Revolução Francesa. Talvez ele saiba responder, mas não é para isso que está lá, né? Mas se você perguntar, me explica esses sintomas dessa doença, ou olha esse raio-x aqui e me fala o que está acontecendo, é bom pra caramba. Então eu acho que isso é uma coisa que acho que vai começar a acontecer mais e tem muito espaço. É que é um espaço mais específico. Então, eu achava que talvez não fosse ter tanta demanda, que seria muito popular, mas a gente fez uma hackathon de ciência e inteligência artificial faz 2 semanas, acho que foi em Paris. E aí a gente fez o hackathon, a gente abriu o convite para todo mundo, veio, acho que foram 150 pessoas, 26 times, e eu fiquei lá o dia inteiro com eles. A gente fez um keynote, depois teve o dia o pessoal fazendo hackathon, né? Maluco, no final do dia apresentaram uns projetos legais pra caramba. Que eu falei, tudo com caramba, tudo com Gemma e MedGema. Eu falei, caramba. Nossa. E assim, eu falei, caramba, eu nem sabia que existia esse problema que o cara tá resolvendo aqui. Porque assim, os grupos tinham médico e desenvolvedor. E os caras, mano, excelente. Assim, eu fiquei muito impressionado. Eu falei, cara, que legal. E todo mundo ficou feliz, porque assim,
Isso mostra que o investimento valeu a pena, assim, manja aqui. É esse caminho mesmo. Medicina, ele, não sei quanto que você sabe, mas eles têm muito problema de privacidade. Você não pode pegar e ficar mandando seu histórico médico para um modelo num servidor de alguém. Manja, não é, você não pode fazer isso, tem vários controles. Então, modelos abertos são muito bons para isso, porque você pode rodar tudo local na máquina do médico. Ou no servidor do hospital, sabe? Que tem. Tá controlado. E isso aí é um bagulho que é muito importante na área deles. Então, o modelo aberto é a melhor solução. Não tem discussão. Então, eu acho que a gente foi uma coisa que tá no lugar certo, na hora certa, e com a solução certa. E acho que tem bastante espaço para isso. Gus, está chegando ao final aqui, já passamos aqui quase uma horinha aqui, o papo tá bom pra caramba. Que bom. Mas eu queria primeiro perguntar se tem alguma coisa, algum desafio que seu time está fazendo hoje para o futuro do Gemma, que você pode dar um spoilerzinho para a gente, né? Não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. E também queria deixar para você, né, dizer onde as pessoas te encontram, que elas podem conversar contigo, né? E deixar você dar sua palavra aí para a gente poder dar uma finalizada nesse papo que tá massa. Gostaria de ter horas, poderia passar horas aqui conversando com você, mas sei que você é uma pessoa ocupada também, né? E a gente precisa tocar o dia. Mas diz aí, o que você pode dizer para a gente aí? Eu posso dizer que tem muita coisa vindo. Cara, é impressionante quanta coisa legal tem vindo, assim, e eu tinha um momento, assim, pô, quando eu decidi virar Product Manager, eu ficava, pô, mas será que eu vou conseguir vir com novas features, novas coisas? Será que eu vou conseguir? E aí, quando começa a acontecer, você fala, caramba, eu não consigo, tem muita coisa, eu preciso de... eu quase não consigo dar conta de todas as coisas que estão vindo. Então, tem muita coisa legal para vir, e a gente o objetivo é manter sempre a qualidade disponível para todo mundo, em todas as plataformas, resolver problemas reais para os desenvolvedores. Então tem bastante coisa vindo. Eu acho que nesse mês que vem, cara, do Gemma, acho que você pode esperar pelo menos um lançamento por mês, assim, por bastante tempo. Se não vier mais. Tipo, mês passado, a gente lançou 3 coisas, né? Mês passado foi junho. A gente lançou o 3N, foi disponível em todas as plataformas. Hugging Face, Olama, MLX, tudo. A gente lançou o MedGemma 27B com visão, porque antes ele não tinha multimodality, agora tem. A gente lançou o encoder de visão do MedGemma, que é o MedSiglip, para você poder usar isso, criar outras coisas. E a gente lançou um outro modelo chamado T5 Gemma, T5 Gemma, que é um encoder-decoder baseado em Gemma 2. Então a gente lançou os 3 no mês passado, que é, cara, junho. Achei o T5 genial. Cara, então... Eu T5 achei surreal. A gente lançou numa... Como é que foi? A gente lançou numa quinta-feira eu dei uma palestra no Cloud Summit aqui. Já veio gente falar, cara, muito obrigado pelo T5 Gemma. Quando vem o T5 Gemma baseado no Gemma 3? Falei, calma. Vamos ver se o pessoal gosta desse primeiro. Porque assim, era pesquisa de um pesquisador aqui. E o cara fez a pesquisa, fez o paper, provando que dá para fazer. E aí ele falou, fiz o paper, vou lançar os modelos. E a gente ajudou ele a lançar os modelos. Então, a pesquisa dele não foi baseada no Gemma 3, mas no Gemma 2, só que assim, existe chance para evoluir. O legal é que no dia que o cara lançou, a gente lançou o modelo, ele migrou de time pro time do Gemma. Agora ele faz parte dos pesquisadores do Gemma. O que é muito legal, porque o cara é muito bom, assim. Muito bom. Enquanto pesquisador, enquanto pessoa que quer fazer acontecer, manja. Então eu fiquei muito feliz. De qualquer forma, tem muita coisa para vir, eu não posso prometer nada, nem data, óbvio. Mas uma coisa que seria legal cara, você tem um feedback, acha que o modelo podia ser melhor em XYZ, cara, manda para nós, eu quero saber o que está faltando, o que você precisa, isso é importante, sabe? O feedback da comunidade é importante. E onde me achar, normalmente eu tô no LinkedIn ou no Blue Sky, eu tô no Discord do Gemma também. Se você for na documentação do Gemma, tem um link do Discord, tô lá respondendo pergunta, tento responder pergunta no Blue Sky, eu respondo pergunta no LinkedIn, na medida do possível, que é muita coisa acontecendo. Vou em
cara, quando tem um evento de comunidade que eu puder eu tiver lá, cara, vem falar oi. Mais do que feliz de conversar. Mas eu acho que o link, se você puder pôr meu link botar. na descrição. Tá tudo anexado. Não? Aí, obrigado. Aí facilita e, cara, traz o feedback. A gente quer... Assim, o nosso objetivo é ter o melhor modelo aberto para as pessoas. A competição é dureza, né? Tem um monte de modelo. Mas a gente, cara, eu vou te falar, assim, trabalhando com o time de pesquisa, eu sou muito orgulhoso do time que a gente tem, cara. Os caras são... É impressionante, assim. Dado o que eles fazem, é impressionante. Então, eu sou muito feliz. Eu acho que, cara, aconselho fortemente testar os modelos de Gema. Vai lá no Olama, no AI Studio. Mano, é relativamente fácil de usar os modelos. E cada vez mais fácil. Então, eu acho que é um excelente momento para brincar, testar. Dá para você rodar na sua máquina. Eu tenho na minha máquina umas 5, 6 versões do Gema rodando aqui. Para diversas coisas. E dá pra você ter rodando no seu computador, no seu telefone. Cara, tem muita possibilidade. E a dica que eu deixaria para as pessoas é: esse negócio de, o pessoal fala. Eu acho que tem muita coisa que é imaginária, mas tem muita coisa que é real. E você só vai entender o quanto que impacta em você e quanto que vai te ajudar se você testar. Então, e testar bastante, ficar testando, sabe? E não é só ficar falando com o Gemini no app lá, isso é um bom começo. Mas fazer um deep research no Gemini mesmo, tentar rodar na sua máquina, tem várias possibilidades. Codificar usando AI para te ajudar. E isso vai te permitir enxergar as possibilidades. E é assim que você vai entender como é que vai te ajudar. Porque, olha, eu trabalho com isso há muitos anos. Teve momentos que eu falei, isso aqui não vai fazer diferença. Mas depois de um tempo de você testando, você fala, caramba, ele faz tudo isso? Então por exemplo, de gerar o podcast a partir do e-mail. Quando eu vi o Notebook LM, eu fiquei, cara, como é que eles fizeram isso? E aí você vai continuando brincando, você fala, caramba, o modelo consegue fazer uma parte, pelo menos. E aí você fala, cara, você vai entrando num negócio de testar e você vai vendo, você vai ampliando o que você entende que o modelo consegue fazer. E eu acho que isso é importantíssimo. Eu até hoje tenho esses momentos uau com inteligência artificial. Confesso para você que eu me surpreendo por diversas maneiras, por diversas vezes, justamente porque eu testo muito, porque eu faço muita coisa com. E ainda mais agora, eu tenho testado muito fazendo agentes, né, criando muito. Eu não sou um desenvolvedor inato, eu conheço o desenvolvimento, mas não sou um desenvolvedor. Então, eu uso muito essas ferramentas mesmo do Vibe Code para me poder entender como isso pode funcionar, como a estrutura pode funcionar. E eu confesso para você que eu me surpreendo com umas bobagens. Tipo, fazer meu Telegram conversar comigo sobre um determinado tema ou assunto, por exemplo. Eu ainda olho assim e digo assim, meu Deus, que negócio maluco isso aqui. Ô, Gus, e o que você pode indicar para a gente de um livro, um paper, tá? De um podcast ou de uma newsletter, por exemplo, que você recomendaria para quem está te ouvindo agora e como fontes, por exemplo, para entender mais de inteligência artificial? Cara, ou do Gema, por exemplo. Eu acho que assim, eu acompanhar me acompanhar na rede social, é sempre bom saber sobre Gema. Se você quiser saber sobre o que está acontecendo no Gema, você me acompanha no LinkedIn, que você vai ver bastante coisa lá. Sobre o T5 eu descobri por você, tá? Obrigado. Eu acho que um paper legal para ler, os papers do Gema 3, o paper dele é muito legal, explicando, é mais avançado, tá? Se você está começando, talvez não seja muito divertido, mas se você já está na área, você vê várias técnicas do que os caras fizeram, até em post-training, por que usou A, B e C, é muito legal, é um conteúdo muito interessante. Eu gosto, tem um cara chamado Simon Williamson, que ele tem uma biblioteca chamada LLM, que é linha de comando, mas ele faz uns posts sempre com, assim, insightful, né? Um negócio que você lê e fala, isso aqui foi legal. Não é hype, não é... Ele vai lá, testa um bagulho, tira uma informação. Então ele é uma pessoa que eu gosto de ler o conteúdo dele. Sobre podcast, cara, eu ouço vários podcasts, assim, eu deixo rodando às vezes. Eu tenho problema quando o pessoal é muito... sensacionalista, faz umas caretas no thumbnail, eu falo, para. E pior que assim, parênteses, eu sei que a gente tem que terminar, mas... Temos opinião muito parecida também. Isso. É que nem livro no Brasil com nome ruim.
ele sempre me afasta. Porque as traduções, às vezes, são bizarras e, às vezes, só anos depois, que diz, não, deixa eu dar uma chance pro livro. Aí descubro que o livro é bom, mas por quê? Porque o nome era ruim, entendeu? Eu lembro que eu estava num evento em Berlim, e aí tinha um monte de influencers que estavam no evento, e aí teve um Ask Me Anything com eles, a gente conversou, legal, pessoal, gente boa, e aí teve um jantar com eles depois. E durante o jantar eu tava conversando e eu falei assim, pô, eu odeio esse pessoal que faz vídeo assim, ó, fazendo careta. Aí todo mundo ficou com uma cara de... Porque assim, aparentemente isso funciona no YouTube. Aí eu falei, cara, eu não gosto, mas se funciona, usa aí, ué. É o maldito do marketing. Né? Exato. O marketing que destrói tudo. Eu faço marketing hoje e posso dizer isso com propriedade, entendeu? Foi engraçado que eu falei, na hora a cara das pessoas foi meio de... Sabe, de... Na hora eu consegui imaginar todas as caras deles em vídeos, assim, fazendo caretinha, eu falei, peguei vocês. Mas assim, pessoal, gente boa, super legal. Mas assim, esse pessoal, o que mais que eu gosto de ouvir? O 2 Minutes Paper, eu gosto bastante. Eu gosto bastante do... Como é que é? Fireship eu acho muito engraçado. Que eles comentam de tecnologia de um jeito engraçado, rapidinho, assim, 4 minutos. Cara, eu gosto do conteúdo, assim, eu sou enviesado, mas eu leio uma coisa que eu posso falar, os blog posts do Google e do DeepMind em geral, eles são revisados muitas vezes para ter qualidade. Então, se você vai ler, também. É para que tenha qualidade, tá? Então, não é assim, tem muitas pessoas revisando, tirando coisa, isso aqui você tá exagerando. Assim, honestamente, falar, isso aqui tá muito exagerado, volta o tom aqui, porque o pessoal se preocupa com o conteúdo. Então, tanto que os vídeos do Gema... Eu acho genial os blog posts do... Eu também gosto, os caras são... Tem vezes que eu li e falo, caramba, ficou mó legal. Até blog post que eu revisei, depois do final, falo, os caras... Então, acho que são bons começos, mas o negócio é brincar com a tecnologia, essa é a minha dica. Nossa, Gus, obrigado mais uma vez, obrigado pela generosidade de estar aqui conversando, muito obrigado mesmo. Turma que está ouvindo agora deve, né, nos próximos dias aí eu vou soltar um monte de cortezinho e aí você vai acompanhar as pessoas também, né, falando assim, todo mundo vai se engajar com você também. Mas muito obrigado, valeu mesmo pelo papo. Você que está ouvindo aqui, como sempre, mais um episódio maravilhoso, convidado aqui, né, e acompanhe Input pela Prompt, né, a newsletter. Então, você vai ter lá exclusivamente esse papo com o Gus por lá. Eu tenho soltado, um dia depois que eu solto na news, eu tenho soltado no Spotify e no YouTube. Então, também acompanha, né, o canal da Input lá no Spotify e da Input também lá no YouTube. Então, gente, muito obrigado, valeu pelo papo e tchau!